Capítulo 1. Elágica. Neste artigo, discutiremos como vírus, bactérias, fungos e parasitas afetam a saúde humana e o que podemos fazer para nos proteger deles. Todo este projeto foi realmente inspirado por uma ligação telefônica que recebi da minha esposa quando ela estava visitando seus pais a milhares de quilômetros. Ela me disse que nosso filho mais velho de repente havia adoecido e estava com febre alta, dor de garganta e glândulas inchadas. Ela ainda perguntou se havia alguma coisa que pudesse obter nas lojas de produtos e alimentos naturais, já que não gostamos de dar antibióticos à nossa família, exceto como último recurso. Eu disse que, por minha experiência, em se tratando de lojas de produtos ou alimentos naturais, não havia nada que realmente funcionasse bem para aniquilar vírus ou bactérias. Havia uma grande quantidade de produtos que aumentam a força da resposta imune à infecção, mas nada que atacasse diretamente as infecções. Digo, nada que atacasse especificamente as infecções. Bem, então por que não começar com algo que aumente a força de seu sistema imunológico? Ela me perguntou. Nosso filho tinha um bom sistema imunológico, e deste modo era garantido que a presença de qualquer infecção iria certamente estimular uma resposta imune muito mais poderosa. Usar extratos de ervas para aumentar a atividade de seu sistema imunológico não resultaria em nada, já que o estado de alerta do sistema já produzia anticorpos, células naturalmente destruidoras, células brancas do sangue e todos os agentes imunes que eram necessários para combater qualquer infecção que ele viesse a ter. Minha esposa estava perplexa. Expliquei que todos os produtos para o sistema imunológico e constipações que você encontra nas prateleiras das lojas de produtos e alimentos naturais eram benéficos para as pessoas com sistema imunológico inicialmente enfraquecido. O nosso filho precisava era de algo que atacasse diretamente a infecção, não um estimulante imunológico. Se fosse um vírus, iríamos simplesmente deixá-lo desenvolver seu curso. E se fosse uma bactéria, teríamos de decidir se daríamos ou não antibióticos a ele. Bem, nosso filho finalmente não estava ameaçado pela infecção, mas a experiência me tornou determinado a criar um amplo espectro antimicrobiano. Eu queria algo que iria funcionar independentemente do tipo de infecção. Eu queria criar a proverbial, única coisa que você levaria para uma ilha deserta com você. Especificamente, eu queria algo que fosse direcionado às infecções, e não apenas um estimulante de um sistema imunológico já estimulado. Como se poderia fabricar um produto assim? Há literalmente milhares de diferentes tipos de bactérias e vírus que levam as pessoas a ficarem doentes e cada um deles precisa ser tratado singularmente. Cada um endereçado a um tipo diferente de infecção. Imaginei uma mistura de centenas de ervas exóticas colhidas ao redor do mundo inteiro. Felizmente, a resposta foi muito mais fácil do que eu pensava. Acontece que há um único ingrediente com a capacidade de atacar diretamente quase toda a infecção conhecida pelo homem, e que se encontra no mais improvável dos lugares: a framboesa simples. Vamos falar mais sobre o que este ingrediente é e como funciona, mas primeiro, vamos começar com uma pequena lição de história biológica. Atualmente, aceita-se que o homem está firmemente no topo da cadeia alimentar. A menos que nós vaguemos pela selva africana para sermos confrontados com um leão, ou nademos no meio do Atlântico para estarmos cara a cara com um grande tubarão branco, não temos medo de nenhum animal. Mesmo nestes casos, temos tecnologia para nos mantermos seguros. Nós temos armas para atirar em leões e gaiolas de aço que nos protegem de tubarões comedores de homens. Esta invulnerabilidade a outras formas de vida, no entanto, é uma ilusão. Há milhões de criaturas que foram alimentando-se de nós e muitas vezes matando-nos desde o início dos tempos. Logicamente não estou me referindo a grandes e temíveis bestas com garras e dentes afiados, mas às mais ínfimas das criaturas de Deus. Estou falando de vírus, bactérias, fungos e parasitas. Ao longo da história humana, nós estivemos em guerra com esses micróbios infecciosos. Eles nos têm colonizado. Vivem em nossa pele, nossos pulmões, nosso intestino e nossos órgãos internos. Nossos corpos tornaram-se suas casas e sua fonte de alimento. O homem dos primórdios não poderia atacar essas criaturas minúsculas da mesma maneira que ele poderia atacar um tigre ou uma matilha de cães selvagens. Novas estratégias tinham de ser elaboradas. A descoberta do fogo e o subsequente cozimento dos alimentos foi nosso primeiro avanço tecnológico e a grande vitória na nossa guerra contra micróbios.
Parasitas e bactérias foram incapazes de sobreviver às altas temperaturas de nosso fogo de cozimento, e assim nós nos tornamos um pouco protegidos contra infecções parasitárias do intestino e bactérias como o E. coli. O próximo avanço foi a observação de que comer determinados vegetais pode ajudar o corpo a livrar-se de certas infecções. Este corpo de conhecimento foi o primeiro que aprendemos, observando quais plantas os animais doentes iriam comer para recuperar a sua própria saúde, e assim, isso passou a representar as verdadeiras origens da medicina moderna. O próximo avanço foi a domesticação dos gatos. Os gatos nos ajudaram a caçar ratos e camundongos que foram atraídos pela comida e o lixo dos nossos assentamentos. Nas comunidades onde os gatos eram desconhecidos, a população de ratos e camundongos cresceu, e não foi possível erradicá-los. Os ratos e camundongos não eram o problema. Certamente eles eram um incômodo, mas o verdadeiro perigo que representavam vinha de infecções por eles transportadas. Em 1347, a peste negra, uma doença contaminada por ratos e camundongos, matou 1/3 da população da Europa. Melhor saneamento, canalização e refrigeração foram os próximos grandes avanços na nossa guerra contra micróbios. De início, pilhas de lixo eram atirados em assentamentos que atraíam enxames de moscas e outras doenças propagadas por outros insetos. Em vez de resíduos humanos serem jogados das janelas para as ruas, foram instaurados encanamentos e serviços de remoção de lixo. Isso resultou na diminuição do número dessas doenças de insetos em torno de nossas casas e locais de trabalho. O aquecimento e resfriamento fazia com que se tornasse mais fácil de lavar roupas de cama em uma constância mais regular, minimizando os ácaros e fungos que faziam de nossos cobertores seu quartel-general para o ataque noturno em nossa pele. Finalmente, primeiro a refrigeração com a utilização de gelo, em seguida, gelo seco, e finalmente sistemas de refrigeração modernos que retardam o crescimento de bactérias em nossos alimentos. O mais recente e importante avanço foi, naturalmente, a descoberta de antibióticos por Alexander Fleming em 1929. Observando determinados grupos de bactérias, ele foi capaz de descobrir a penicilina. Isto levou a ambos uma compreensão mais profunda de bactérias em geral, bem como toda uma indústria dedicada à procura de maneiras novas e mais eficazes para matar bactérias. Nós viemos de um longo caminho em nossa compreensão de micróbios e nossa capacidade de lidar com eles, e o homem moderno vive em uma condição maioritária de doenças livres. Ainda assim, a questão permanece. Podemos fazer melhor? Nós podemos diminuir o número e a gravidade das infecções infantis? Nós podemos prevenir ou reduzir a duração do resfriado comum? Podemos livrar-nos das infecções crônicas que fazem de nós sua morada? Podemos finalmente ganhar a guerra contra micróbios, a qual começou há muito tempo? Vamos olhar para os diferentes tipos de micróbios que enfrentamos e ver o que pode ser feito sobre eles. As 4 principais classes de infecções são vírus, bactérias, fungos e parasitas. Vamos começar com os vírus. Vírus estão entre as mais perigosas infecções que nós, como uma espécie, temos que lidar. Ao contrário de outros micróbios que normalmente são espalhados por vermes ou insetos, vírus podem ser espalhados diretamente de humano para humano, através de um espirro ou tosse. A varíola matou cerca de 500 milhões de pessoas no século passado e a gripe, outros 100 milhões no foco de 1918. Agora, com a superpopulação em cidades onde as pessoas estão muito perto e tendo em conta a facilidade de viagens internacionais, uma pandemia viral em destaque seria muito pior. De acordo com os Centros de Controle de Doenças, se outra grande pandemia de gripe ocorresse hoje, a estimativa de mortos seria de 1 bilhão. Enquanto os pesquisadores furiosamente estão desenvolvendo medicamentos antivirais, uma medicação antiviral verdadeiramente eficaz e de amplo espectro ainda não está ao alcance. Ainda assim, nós não precisamos de um olhar apocalíptico para ver os efeitos do vírus. Os vírus hoje são muito subestimados como causa de doença crônica. Não é apenas pelo fato de milhões de pessoas atualmente sofrerem de infecções virais, como hepatite C, AIDS e herpes, que afetam, nas ruas, os homens e mulheres comuns. Todos, sem exceção, estão infectados com o vírus Epstein-Barr, citomegalovírus e herpes. A maioria das